Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu programa de hoje, me permita pedir a você, como sempre faço, aliás, que se você gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí na sua tela para receber notificações assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora sim vamos para o meu comentário de hoje. Pois hoje eu vou falar sobre casamento, ou mais modernamente, sobre a união afetiva de dois seres, independentemente do sexo. Mas para facilitar as coisas, eu vou me referir a essa união como casamento. E para início de conversa, eu deixo no ar para você responder para você mesmo a seguinte pergunta: você acha que casamento é um karma? O que você acha? Normalmente a gente costuma confundir karma com planejamento espiritual, quando que na verdade são dois conceitos completamente diferentes, mas que costumam se interligar entre si. Karma, para que fique bem claro, é um aprendizado a ser vivido na vida em função de um comportamento pretérito, um comportamento inadequado, digamos assim, que trazemos para a nossa vida presente. Já o planejamento espiritual é um plano elaborado pelos espíritos superiores e conforme, sim, você que está me assistindo, dependendo do seu nível evolutivo, espiritualmente falando, claro, você tem condições, inclusive, de participar desse planejamento, sim, Senhor. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, pela psicografia do Chico Xavier, toda família tem suas origens ainda no mundo espiritual e sua constituição reúne todos aqueles espíritos que se comprometeram a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade. Acontece que, em chegando aqui e vendo-se cercado por toda a materialidade, todos os prazeres do mundo, pode acontecer, e não raro acontece, o indivíduo acabar por não cumprir com a planificação elaborada para ele na espiritualidade, e que muitas vezes ele próprio ajudou e colaborou com o seu próprio projeto de vida. Pode acontecer? Sim, Senhor, repito. Nesses casos, podem acontecer casamentos acidentais, sobre os quais vou falar daqui a pouquinho. Gente, toda a reencarnação é precedida de um planejamento, em que nesse planejamento são elaboradas as provas adequadas a cada espírito reencarnante, para corrigir falhas cometidas perante as leis divinas em outras encarnações. Mas, em chegando aqui, temos total liberdade de seguir ou não esse planejamento dentro da nossa liberdade de escolha, que no Espiritismo nós chamamos de livre-arbítrio. Nosso planeta é como uma escola em que o aluno pode escolher estudar
para mais rápido progredir ou não estudar e retardar a sua formatura, o que significa dizer que quem não é aprovado em algumas matérias, no ano seguinte precisará rever, vivenciar novamente as matérias em que fracassou. Pois na vida também é assim, em que nesse caso a escola é o nosso planeta Terra, essa gigantesca escola de almas. E vou mais além para dizer o seguinte: se você está vivendo aqui na Terra, com raras exceções, ainda que não concorde, você, assim como eu também, somos espíritos imperfeitos, com muito ainda para aprender em todos os quesitos da vida espiritual, do espírito imortal. Então, se você participou das provas pelas quais você tem que passar aqui, significa dizer que essas provas pelas quais você está passando e pelas quais ainda deverá passar, não foram por uma imposição divina, mas sim em comum acordo entre as partes, entre a equipe encarregada do seu planejamento lá no mundo espiritual e quem mais? Ninguém mais, ninguém menos do que você. Por isso, não se queixe das dificuldades da vida que você está enfrentando. No caso do casamento, por exemplo, não é raro as pessoas acharem que ter um casamento complicado, um casamento difícil, é um karma. Ou melhor, que a outra pessoa, o outro cônjuge, é um karma. Mas não é bem assim, porque o casamento é sempre resultado de determinadas decisões tomadas antes mesmo do nascimento dos futuros cônjuges aqui na Terra. E sempre, sempre visando o melhoramento de ambos, através da união proporcionada pelo casamento. Pois que, não raras vezes, somos nós mesmos, como eu já disse anteriormente, que escolhemos e planejamos a formação da nossa família. Logicamente que com a ajuda, com o amparo e com a supervisão, digamos assim, dos espíritos amigos que conhecem muito bem a vida pretérita do casal e a razão pela qual ou pelas quais há necessidade daquela união através do matrimônio. Normalmente, nesses casos, são espíritos em experiências menos felizes no passado que se juntam agora na tentativa, ou quem sabe em mais uma tentativa de resgate. Assim sendo, o espírito, quando pede e lhe é concedida a bendita oportunidade de reencarnar, significa dizer que ele concordou com as provas que farão parte da sua missão, inclusive com o casamento, pois que o nosso planeta, essa escola gigantesca de almas, é um planeta de provas e expiações, e a passagem por aqui é necessária para a correção das nossas imperfeições. O casamento, muitas vezes, não todas, é claro, é difícil não porque é um karma na ótica simplista de que a pessoa precisa suportar, mas sim porque há entre o casal um conflito ou uma relação tóxica provinda do passado e que precisa agora ser curada. No entanto, a dificuldade no relacionamento do casal não significa dizer que você precisa aguentar alguém e nem porque você merece passar por isso. Claro que não. Por isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam no casamento, a outra pessoa não é o outro cônjuge, não é o seu karma, e sim alguém que está ali para, através das dificuldades e dos aprendizados vivenciados por ambos, crescerem mutuamente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Não é assim que diz aquilo que o padre manda a gente dizer? Pois é. Com a outra pessoa, você tem um planejamento que pode ou não ser cumprido, pois a maioria dos casamentos são provacionais, ou seja,
planejados com o objetivo de superar velhas condutas do espírito imortal. Por isso que o casamento não é para você pagar ou para você sofrer, e sim para você aprender e, de alguma forma, colaborar com o parceiro ou com a parceira. Nos casamentos cujos relacionamentos são conturbados, podem ter, sim, suas raízes no passado, mas os conflitos, os descuidos e as agressões são do presente. E neste caso, o amor é a única moeda capaz de quitar qualquer dívida ou sanar qualquer karma. Agora eu vou falar sobre os tipos de casamento ou uniões conjugais. Um escritor espírita chamado Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, eu achei interessante e pertinente, e por isso que trago aqui. Ele classifica as uniões conjugais em 5 tipos diferentes. Eu vou começar falando sobre a união que eu falei agora há pouco, ou seja, o casamento acidental. Neste caso, acontece o encontro de almas que se dá através dos impulsos meramente da atração carnal, da atração sexual, mas sem nenhum sentimento, digamos assim, mais nobre. Segundo palavra, essa união pode até dar certo, mas é possível os cônjuges se adaptarem um ao outro e consolidar a união através do tempo. Outro tipo de casamento é o provacional, que é o reencontro de espíritos que se unem para a tentativa de reajustamento, para as reconciliações, fruto de atritos ocorridos lá em vidas pretéritas e que agora se reencontram para os ajustes necessários à evolução dos dois. Mas nem sempre essa reconciliação, esse reajuste acontece, pois muitas vezes os desacertos ocorridos no passado deixaram marcas tão profundas que não podem ser cicatrizadas nem com a formação da organização sagrada de uma coisa chamada família. Esses casamentos, os provacionais, são os mais frequentes em mundos escola, como é o nosso planeta Terra. Outro tipo de casamento é o sacrificial. Esse tipo de casamento é aquele que une uma alma iluminada com uma alma em estado evolutivo, ainda de certa forma muito precário, ou seja, uma alma ainda em estado inferior. Esse tipo de união tem por objetivo, e aí está a justificativa para o nome sacrificial, é quando a alma mais evoluída se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada evolutiva. Esse casal tem, no entanto, no passado, uma relação de afeto e, por isso, com o intuito de ajudar a alma inferiorizada, o espírito mais evoluído pede para os espíritos superiores a oportunidade de providenciarem, digamos assim, o reencontro e a união de ambas no plano material. Quem ama verdadeiramente não pode se sentir plenamente feliz deixando para trás o objeto do seu amor. Então, e acredito que qualquer um de nós faria isso, ele, o espírito mais evoluído, volta na qualidade de esposo ou esposa para estimulá-lo ou estimulá-la com o seu carinho a crescer e evoluir na caminhada. Para quem já leu o livro Há 2000 anos, um romance espírita muito famoso, ditado por Emmanuel e psicografado também pelo Chico Xavier, vai perceber que lá na história narra um casamento desse tipo. É o casamento de Lívia, uma mulher cristã, com um senador romano chamado Publius Lentulus, em que o senador mais evoluído intelectualmente, devido ao seu orgulho, era, no entanto, moralmente inferior à sua esposa Lívia, que é o que vale para o aspecto evolutivo do espírito. Outro tipo de união é a união de afins, segundo Peralva, que, como o próprio nome está dizendo, reúne almas, reúne espíritos afins
com o objetivo de consolidarem os sentimentos de afeto. São normalmente almas esclarecidas que se amam muito. São espíritos que, através da vivência juntos, sob o mesmo teto, consolidam o seu amor de forma recíproca. Gente, a propósito da expressão almas esclarecidas, eu quero esclarecer, desculpe a redundância, o seguinte: quando eu digo almas esclarecidas, não quero dizer, por favor, que são almas de duas pessoas espíritas. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem espíritos esclarecidos, espíritos evoluídos, e disso temos vários exemplos na nossa história humana, e até bem recente, que não foram espíritas, mas sim evoluíram através do aprendizado das várias formas que temos para aprender e evoluir, para crescer espiritualmente falando. E a última e quinta classificação das uniões, segundo Martins Peralva, é o casamento, é a união que ele chamou de transcendente. E o que é isso, união transcendente? É a união de almas muito evoluídas, ou seja, em um estágio muito avançado, em que se buscam, que se reencontram no plano físico para, juntas, efetuarem grandes realizações de interesse geral em prol da humanidade. A vida dessas pessoas, desses casais, desses espíritos, enfim, encerra uma finalidade superior. Vivem sem medir esforços para trazer o bem, agindo sempre sem nenhuma das vulgaridades terrenas, das emoções inferiores, visando apenas o cumprimento das suas missões grandiosas. Cito como exemplo, poderia até citar outros casais, mas cito como exemplo Allan Kardec e sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, que apesar do seu nome, da Gabrielle, não ter sido citado na codificação, sua participação e apoio na vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento de sua missão, da missão do codificador Allan Kardec. Vieram, e apesar de todas as dificuldades que enfrentaram, trouxeram e cumpriram essa missão grandiosa de legar à humanidade o Espiritismo em cumprimento à promessa de Jesus, que disse que enviaria o Consolador prometido. A união, para finalizar o meu comentário, a união entre dois seres sempre tem um objetivo fundamental e primordial, que é aprenderem juntos lições ainda não aprendidas. Agora, se vai dar certo ou não, bem, isso aí é outra história. Até porque somos todos espíritos aprendizes em um dos primeiros estágios da escala evolutiva rumo à perfeição relativa. Sim, perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente Deus. Talvez nos falte sabedoria para tomar as melhores decisões, mas tempo, isso com certeza não nos faltará. Afinal, não somos espíritos imortais? Mas, como diz um velho adágio popular, se podemos resolver o problema hoje, no caso, nesta encarnação, por que deixar para amanhã? Ou seja, para a outra encarnação. Pois é. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.